Temos a participação do senhor André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis. Oi. E o próximo é Lisandro Lotin de Souza, presidente da Associação Nacional de Praça, ANASPRA. Bom, obrigado, deputado. Eu vou me permitir fazer algumas considerações a mais por alguns fatores. O primeiro é que quem está morrendo mesmo no Brasil são os praças, que é a maior categoria de servidores públicos da segurança pública. 75% da segurança pública é formada por cabos, por soldados, cabos, sargento e subtenente, que é quem está morrendo. Eu ia colocar um áudio aqui, eu não sei se vai pegar, mas enfim, nem vou colocar, no momento em que o subtenente leva 3 tiros e ele liga para o 190 e está dizendo, eu estou morrendo, por favor, me ajudem. Mas eu não quero entrar para esse campo um tanto quanto sensacionalista, eu acho que não é o caso. Nós temos que encaminhar, fazer encaminhamentos no sentido de resolver efetivamente a questão. Se nós formos discutir segurança pública, gente, de um modo macro, nós vamos ter que entrar em muitas questões que perpassam e muito, mas e muito a questão da polícia. Polícia é a pontinha do iceberg. A polícia é quem fica com a omissão do Estado brasileiro, historicamente, para resolver os problemas que o Estado não resolveu. É nós que ficamos com a encrenca na mão. E isso perpassou, deputado, 1808, talvez até antes, acho que antes, inclusive, é um histórico que foi em todos os governos, de todos os partidos, inclusive dos militares, que era a ditadura. E o próprio Coronel Miller reconhece isso. O Estado brasileiro, na sua concepção macro, em todos os partidos, em todos os governos, com todas as ideologias, abandonou a segurança pública nos últimos 200 anos. Oi, teste. Tá pegando? 200 anos. Então, não é esse o debate. Nós estamos aqui hoje para debater a morte de 500 policiais por ano. Segurança pública, eu tenho vindo nessa casa aqui, deputado Paulão, há uns 4 anos, Gonzaga, talvez até mais. Bem mais, na verdade, 4 anos enquanto presidente da ANASPRA, enquanto presidente da APRASC, enquanto operador de segurança pública, enquanto estudioso de segurança pública, há 15 anos. E deve ter um monte de fala minha gravada aqui nesse espaço. Para debater segurança pública, mas segurança pública de forma séria. Não com discurso retórico. Não com discurso retórico. De todos os partidos. De todos. De todos os partidos, discurso bonito, bacana, mas está lá o cabo morrendo. As mortes no Brasil não tem cor, não tem partido e não tem ideologia. Um marido, quando mata uma esposa, não pergunta se ela é do PT, do PSDB ou do Democrata. Um bandido, quando mata um policial, não pergunta se ele é do PT, do PSDB ou do Democrata. Não pergunta se ele é comunista, socialista ou liberal. Ele mata. E é esse cara que está morrendo. E o policial a mesma coisa. E assim vai o processo. A morte no Brasil tem classe. A morte no Brasil tem classe. O soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, o jovem, negro, pobre da favela. A morte do Brasil tem classe. Não tem ideologia. Os números dizem isso, eu não estou falando besteira. Aliás, agradecer o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, instituição a que eu faço parte com muito orgulho, por trazer esses números, que o Estado brasileiro, independente de política, de partido, também não deixa pegar. Porque só se descobriu isso quando uma ONG foi atrás de buscar os dados. O que a gente sabe empiricamente está em números. Porque o Fórum e outras organizações trouxeram. Porque o Estado brasileiro, na sua concepção, não quer dizer que em Santa Catarina 20 policiais se suicidaram em menos de 1 ano e meio, inclusive 2 majores. O Estado brasileiro não quer dizer os números reais da segurança pública e, inclusive, nega as informações. É um parto para conseguir, mesmo com a lei de acesso à informação. Esconde isso. O Estado brasileiro. Não é o PT, não é o PSDB, é o Estado brasileiro. Falou-se da questão partidária, se for para discutir partido, podemos discutir. No Rio de Janeiro é comandado há 20 anos pelo PMDB. E é o lugar onde mais morre polícia. O PSDB está há 20 anos em São Paulo. É um dos salários mais baixos do Brasil.
Em Minas Gerais é o PT, o salário está atrasado. Não tem que discutir partido, não tem ideologia na morte e no sacrifício dos policiais e bombeiros militares do Brasil e dos trabalhadores de segurança pública. Tem classe, a classe pobre, a classe marginalizada, e os praças são marginalizados, inclusive pela sociedade. Inclusive pela sociedade. Recentemente eu tive que fazer uma discussão com um cidadão lá em Florianópolis, em Santa Catarina, de uma emissora de TV, eu não vou citar o nome, um bambambam de uma emissora de TV, e eu falei que eu era um cabo. Quando eu falei que eu era um cabo, ele simplesmente... Não, eu quero falar com o coronel. Não é o cabo que está falando. E tenho conhecimento técnico e intelectual, talvez até melhor que ele. Sou formado em Direito, tenho especialização na área de segurança pública e estou fazendo mestrado. E tenho conhecimento empírico que ninguém tem. Que ninguém tem. A morte no Brasil tem classe. Perpassa o debate de esquerda e direita. Ninguém pergunta quando vai dar um tiro na cara. Quando eu levei um tiro e estava comendo uma pizza, numa pizzaria, não perguntaram se eu era do PT ou do PSDB. Simplesmente apontaram a arma no meu peito e me atiraram. E assim é em todos os casos no Brasil. Assim é em todos os casos no Brasil, e ninguém dá bola. Inclusive essa casa, deputado. Com todos os partidos que passaram aqui. E a esquerda tem um erro histórico. Um erro histórico com relação às polícias. Por nos ver apenas como opressores do Estado. Existe Estado sem polícia? Seja comunista, socialista, não existe. A polícia é necessária em qualquer ideologia. E tem que ser respeitada para isso. E no Brasil, ninguém respeitou. A presidente Dilma, antes de ser impeachmentada, não assinou a anistia dos policiais militares. Tivemos que derrubar aqui. O presidente Lula fez. Quero ver o Temer, o que vai fazer agora na próxima anistia que passou aqui hoje para os policiais do Espírito Santo. Que foram reivindicar greve, e aí foram reivindicar salário, e aí é um outro problema. A nós não se dá direito algum, nem o de reivindicar salário. Porque se nós formos reivindicar, é sublevação, é tomar o poder. Não, eu quero salário digno e justo para todos os policiais do Brasil. Carreira. E desculpa, vou entrar num debate bacana também, que tem que fazer também. Tem que ser feito, honestamente. E eu estou desabafando agora. É inadmissível ter um policial que ganha R$ 1.200 e ter auxílio moradia de R$ 4.700 para boa parte da classe elite nesse país, inclusive aqui nessa casa. Salário de fome que está passando os policiais militares do Brasil e outros trabalhadores de segurança pública. E não se faz esse debate. Um general que é responsável, e não estou defendendo a questão dos militares especificamente, mas a questão como está colocada no Brasil, um general ganhar 14 mil, enquanto talvez um garçom do Senado, como divulgou, eu não sei se é verdade, ganha 20 mil por mês. Olha a lógica desse processo. É isso que nós temos que discutir. Não é a esquerda, a direita, PT, PSDB ou coisa e tal. Falou-se de suicídios. É absurdo, o coronel Miller trouxe os dados ali. E a gente tem dito, eu já disse, inclusive na Comissão de Segurança Pública e em outras comissões aqui, não é a primeira vez que o Cabo Lotim, presidente da ANASPRA, está aqui nessa mesa, em outros espaços, denunciando e pedindo. Os policiais do Brasil pedem socorro. Estão morrendo. Foi comprar um tênis para o filho para dar de presente e levou 3 tiros na cabeça. Por um marginal, senhoras e senhores, que já tinha 7 homicídios. 7 homicídios. E estava solto. Há menos de um ano, ele tinha matado 2 meninas. E estava solto. E aí, quando nós falamos em impunidade, não. O Brasil não é um país de impunidade. Pune muito, mas pune mal. Muito mal. Porque pune alguém que roubou ou que furtou um pedaço de pão e deixa na cadeia 3, 4 meses, mas não pune um homicídio que ficou 7 homicídios nas costas. E aí ele vai e mata um policial. É essa a discussão que tem que ser feita. E não se faz. E se fica aqui debatendo esquerda, direita, ou pior, debatendo projetos nessa casa que criminalizam e retiram direitos dos policiais. Porque o que se debate aqui agora é que nós temos privilegiados, porque temos uma aposentadoria diferenciada. Não se faz esse debate. O debate que tem sido feito nessa casa aqui e que é origem do governo federal é o quê? Acabar com saúde, acabar com a educação, acabar com a segurança, ou ninguém sabe aqui que os gastos, a PEC 51, que é do PT, que é oriunda da presidente Dilma, e que o Temer pegou, incorporou isso e botou aqui dentro e foi votado e aprovado, não vai destruir a educação, não vai destruir a segurança, não vai destruir a saúde, e piorar o que já está ruim. Temos que deixar de hipocrisia.
E isso tudo em nome do quê? E vou citar a Fatorelli, em nome de uma dívida pública, 50% do PIB para banqueiro. Para banqueiro. É isso que está acontecendo aqui. Enquanto isso, nós estamos nos matando, enquanto classe, nesse processo. Os afastamentos, deputado, de policiais no Brasil. Em Santa Catarina, um efetivo de 9 mil homens, 1.000 policiais afastados por problemas de saúde psicológico. No Rio de Janeiro, eu não vou nem entrar, né? Não vou nem entrar. Porque Rio de Janeiro é um caos, é um estado à parte. A morte não tem cor, não tem credo. Não tem nada disso. Morreu, morreu, não importa de quem é. É o sem camisa matando o descamisado. É isso que está acontecendo, sem camisa, matando o descamisado. A mídia tem um péssimo papel nesse processo, porque espetaculariza a morte. Nós estamos voltando à era de Roma, os coliseus, onde as pessoas estão se matando e todo mundo está aplaudindo, inclusive a sociedade, com programas de péssima qualidade que incentivam violência. E que ganham muito dinheiro com patrocínio, inclusive, de uma pretensa elite que está comandando esse país. É só ver as propagandas que patrocinam os programas que estão dados por aí. Então temos que discutir isso também. A Senasp, sim, está com um problema grave na Senasp. O CONASP, deputado, Conselho Nacional de Segurança Pública, não se reúne faz muito tempo. E eu fui membro do CONASP. Não se reúne. E a gente cobra. As lideranças, os movimentos sociais, os trabalhadores, enfim, cobram reunião do CONASP. Nós estamos com um problema gravíssimo de segurança pública sob todos os prismas, e o CONASP, Conselho Nacional de Segurança Pública, não se reúne. E vem de cima para baixo. A questão das mulheres, que foi citado aqui, 40% das mulheres da segurança pública são assediadas moral e sexualmente. Uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Montamos uma estratégia de trabalho no CONASP para discutir, aliás, na Senasp para discutir a violência contra a mulher profissional. Parou. Não se discute mais. E as mulheres continuam sendo aviltadas em seus direitos mais básicos, que é o direito de ser mulher, inclusive. Então, tem várias situações que dá para discutir aqui. Consegues. Funcionou algum dia? Funcionou? Talvez num local ou outro, muito pontual. Mas como política pública, é um fracasso. É um fracasso. Por vários fatores, e eu não quero entrar nesse detalhe, porque eu tenho uma concepção muito clara, e vou dizer agora que serviu muito para muita gente viajar o mundo todo para fazer cursinho de polícia comunitária ou escrever e vender livro, porque na prática não serve para nada. E eu conheço inúmeras histórias de inúmeros livros que foram escritos. Consegue polícia comunitária, defendo sim a polícia de proximidade, é o meu sonho de consumo enquanto estudioso de segurança pública. Mas não serviu, não serviu para nada, a não ser para vender livro e muita gente viajar o mundo todo, fazendo curso que depois, quando chega na base, quando chega no seu local de trabalho, para aplicar o curso, pede aposentadoria e vai embora. E gastou-se 150, 200 mil reais para o cidadão viajar, como aconteceu, e é fato, isso está provado. Para concluir, deputado, e desculpa o desabafo, radicalizar a democracia, o coronel Ibs falou, radicalizar a democracia. Eu ontem participei de um seminário em Salvador, promovido pelo Ministério Público Federal, em que dizia direito à segurança pública. Eu inverti. Que tal nós trabalharmos segurança no direito? Que tal nós pegarmos o artigo 5º da Constituição e cumprir ele minimamente? Minimamente, porque nem minimamente ele é cumprido. Segurança no direito, de um processo mais macro. Segurança. E acabar com essa história de rótulos, né? Eu acho que é um absurdo. Os rótulos que estão colocados aí acabam inviabilizando qualquer tipo de debate minimamente realista. Não é nem progressista ou nem para retroagir, é minimamente realista. E a realidade é, nós estamos morrendo. Os trabalhadores da segurança pública, e especificamente os praças da polícia e do bombeiro militar, são vítimas desse processo autofágico de nação. Processo autofágico de nação. E, deputado, para concluir mesmo, por gentileza, nós queremos a portaria interministerial 02 transformada em lei, nessa casa. E aqui é esse espaço. E queremos voltar aqui, deputado, agradecer de novo, parabenizar, por quebrar essa barreira, por avançar nessa discussão, de nos ver como trabalhadores, e dizer, tem muito mais coisa que os praças
da polícia e do bombeiro militar, 75% da categoria de trabalhadores de segurança pública precisam discutir nessa casa. Inclusive direitos básicos, para além do direito à vida, direitos básicos como o de não ser torturado física, psicologicamente, o de ter uma jornada de trabalho justa, entre tantas outras coisas que estão engasgado aqui na minha garganta faz bastante tempo. Obrigado. Elisandro Lotim de Souza, presidente da Associação Nacional